Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. No último capítulo, o Julius fez a loucura de desafiar o Reid para uma luta, antes mesmo de estar completamente curado dos seus ferimentos. Se antes ele mal tinha chances de vencer, agora então, as coisas pioraram e pioraram muito. Ele pegou a espada da seleção e partiu para cima, mas o próprio Reid falou que não pegaria leve nesse combate. Como um espadachim melhor até do que o Reinhard, e ainda por cima impiedoso, o Julius se encontra numa situação de extremo perigo. Antes do vídeo começar, já vai deixando o teu like, se inscreve, comenta, compartilha e também confere os links aí na descrição. Um deles vai ser o meu Live Pix e outro vai ser o link para comprar os volumes oficiais e traduzidos da Light Novel. Agora vamos pro resumo. Esse resumo começa com Júlio se lembrando de um certo acontecimento de um ano atrás, de um indivíduo fazendo algo humilhante por uma meia-elfa. Ninguém acreditaria se falassem que, em um certo evento que reuniu 5 candidatas reais que competiriam pelo trono de uma nação, um indivíduo se fez presente da maneira que ele fez. Não acreditariam em como um mero servo se declarou cavaleiro da meia-elfa, sem nem ter tido o treinamento necessário para tal, em como aquele servo tinha tomado para si o ódio de todos naquele ambiente, em como aquele servo tinha ficado marcado nas memórias do Julius. Aqui nós voltamos ao presente. O Julius está bem surpreso que a espada da seleção se encaixou tão bem nas mãos dele. Era quase como se a espada tivesse sido feita especificamente para ele. Mas o ataque do Julius não encaixou. Ele tentou uma estocada, mas o Reid deu um pulo para trás e desviou facilmente. O Julius tentou outro golpe no local onde o Reid iria aterrissar, mas o Reid mudou a trajetória da espada com os rachis, o que fez o Julius errar de novo. Esse movimento causou uma ruptura na guarda do Julius, o deixando todo aberto para um golpe acertá-lo. A reação dele foi girar o corpo para que uma magia de vento o defendesse, mas ele tinha esquecido que seus espíritos também tinham o esquecido, então a defesa de vento não aconteceu e isso acabou abrindo ainda mais a defesa dele. O Reid riu daquilo e acertou um chute. O Julius até saltou na direção oposta ao chute para diminuir o impacto, mas isso não adiantou muito, visto que o golpe o acertou com uma força absurda ainda assim. Ao cair no chão depois de voar a vários metros de distância, o Julius tenta recuperar a compostura e pensa que assim que se levantar, vai partir para cima de novo. E quando ele tirar da face do Reid aquela expressão de relaxado, a verdadeira batalha começará. Num instante, a distância entre eles desaparece. Agora bem em frente ao Julius, o Reid diz que não existem lutas falsas ou verdadeiras. Isso aconteceu literalmente num piscar de olhos. O Julius piscou e o Reid estava cutucando o nariz do Julius com os rachis. Quando o Julius tentou se mexer, o Reid acertou os rachis no peito e na cabeça dele. O Julius estava prestes a perder a consciência. Ele se recusou a cair e tentou outro golpe, mas o Reid desviou e acertou uma cotovelada na têmpora do Julius. Aqui, o Julius tentou o golpe que ele mais treinou, um corte de espada acompanhado de magia de fogo e água, mas seu contrato com os espíritos foi danificado pelos efeitos da gula. Então magia nenhuma foi ao seu apoio. O Reid acertou outro chute na costela do Julius, que o fez vomitar. Após isso, vários golpes o acertaram sucessivamente, mas ele estendeu a mão e segurou no Reid para não sair voando de novo. O Julius tentou um chute que foi facilmente desviado novamente. Que bobagem. Há quanto tempo você segura uma espada? Faz só 3 meses que peguei numa espada pela primeira vez. Eu consigo cortar a luz, mas o que você consegue cortar? Isso foi o que o Reid disse ao Julius, que insistia em lutar. O Julius respondeu aquela pergunta com um ataque, mas o Reid acerta outras dúzias de ataques no Julius. Enquanto era espancado, o Julius pensava em como tinha que fazer isso a qualquer custo. Por causa da gula, ele perdeu tudo. O nome, a família, os amigos, os laços com os espíritos. Tudo o que resta agora é a espada. Ele tinha que ser capaz de derrotar o Reid e provar que a espada não o abandonou. Essa seria a única prova de que ele existia. De que Julius Július não havia se tornado um estorvo. Houve um tempo onde o Julius almejava pelo ápice da esgrima. Almejava se tornar o melhor espadachim. Mas ver o Reinhard naquele tempo o fez desistir disso. Mas mesmo tendo desistido, ele continuou a insistir no autoaprimoramento. Ele sentia que não era apto a estar lado a lado de figuras lendárias. Mas ele ainda insistiu em se tornar mais forte, esperando que um dia fosse capaz de alcançar aquele sonho que ele uma vez abandonou. Mas apesar de todos os seus esforços, até a espada tinha abandonado ele. O Reid estava espancando Julius com um par de gravetos. Todos os anos de treinamento tinham sido em vão. Dentro do peito do Julius, algo começava a borbulhar. Mas essa emoção desapareceu por algo muito maior. O Reid acertou seu torso. Ele agarra o cabelo do Julius e começa a girar ele no ar. E depois ele bateu com o Julius no chão. Enquanto caído, o Julius toma um chute na cara que o faz voar. O Julius tentou se levantar e olhar para o Reid, mas tudo que ele viu foi o joelho do ruivo acertar sua testa. Aquele golpe confundiu todos os sentidos do Julius. Caído no chão, o Julius aperta a mão direita para confirmar que ainda está segurando a espada, mas mesmo fazendo isso,
ele ainda se pergunta se está mesmo segurando ela. Era degradante. Um cavaleiro que se orgulhava tanto, bastou que uma única muralha que parecia intrespassável se pusesse em seu caminho, que ele se tornou frágil. Sua dúvida está se mostrando na sua espada. Essas foram as palavras para o cavaleiro derrotado. Não havia mais o que fazer. Ele não tinha mais forças para continuar aquela luta. Você não tem o direito de alcançar a espada celestial. Você sequer está apto a ser meu aprendiz. Ao dizer isso, o primeiro santo da espada assume uma postura que indica um golpe de espada. Era a primeira vez que o Július via isso. O ruivo pôs o jacis para trás e abaixou o quadril. No momento seguinte, houve um corte de espada. Um corte que mandou Július voando. Aquele ataque demonstrava o ápice da esgrima, que ninguém mais além do primeiro santo da espada foi capaz de alcançar em 400 anos. Enquanto era engolido pela luz daquele corte, o Július pôde ouvir a voz de alguém o chamar. Um sorriso surgiu na face do Július ao ouvir seu nome ser chamado. Ele se perguntava se ainda tinha o direito de ser chamado por aquele nome. Enquanto pensava nisso, sua consciência se esvaiu, marcando o fim do segundo round. O POV muda. O Subaru adivinhou corretamente para onde o Július tinha ido logo após acordar. Ele estava correndo para chegar no segundo teste antes que fosse tardio demais, mas infelizmente ele não chegou a tempo. Ele chegou na sala e tudo o que viu foi a luz engolindo o Július. O cavaleiro tinha caído no chão desacordado. Não havia mais nada a se fazer a não ser levar ele para o quarto verde. Enquanto desciam as escadas, o Július despertou. O Július pergunta como a Anastácia estava. Ele tinha visto ela se recuperando, mas não sabia do estado dela. O Subaru tranquiliza, dizendo que ele estava bem pior do que ela. O Július revela que já sabia quem era o Ruivo. Ele viu em livros que o Reid era conhecido por esse apelido, Balançador de Gravetos. O Július diz que o Reid recebeu esse apelido porque ele lutava com qualquer coisa que pudesse ser usada como arma. Não tinha algo que ele usava sempre. O Subaru começa a pensar que várias coisas não batiam com as informações que eles já tinham. Fora a Shaula não ser o sábio e o próprio sábio não estar presente na torre, o Reid também era diferente. Naquelas moedas que a Anastácia tinha mostrado, até a aparência do Reid estava diferente do Reid que está no teste. O Reid que estava nas moedas de ouro parecia bem mais velho. O Július diz que as histórias sobre o Reid eram de quando ele tinha uma idade mais avançada. Então o Reid do teste era uma versão mais jovem. Isso era óbvio, já que ele não reconheceu a Shaula. O Subaru estava mais receoso de continuar a conversa. O Július percebe isso e diz o nome do Subaru para que ele dissesse o que ele estava escondendo. O Subaru revela para ele que a Emília passou no teste. Mas ele explica que foi na pura sorte, na tentativa de não fazer o Július se sentir pior ainda. Mas ele, aparentemente, aceitou isso numa boa. O Július pede para o Subaru botar ele no chão, reclamando sobre o Subaru não ter a proteção dos dragões de terra e estar tudo tremendo por eles estarem descendo as escadas. O Subaru insistiu que não, mas o Július insistiu que o Subaru botasse ele no chão, e de tanto se debaterem, os dois acabaram caindo, com o Július caindo alguns lances de escada. O Subaru gritou com ele, falando pro Július deixar o Subaru carregar ele, mas o Július também respondeu gritando, dizendo que não precisava de ajuda. O Július tenta se levantar. Ele apoia a mão nas paredes da escada e se levanta lentamente. E também, lentamente, ele começa a caminhar. Enquanto o Subaru estava parado observando ele, o Július pede para que o Subaru avise as outras que o Subaru tinha o encontrado e pede para que ele explique o que aconteceu. Ele diz que vai se explicar devidamente e pedir desculpas pelo ato imprudente de ir enfrentar o Reid pessoalmente, mas ainda pede que o Subaru vá na frente. O Subaru decide ignorar o que o Július disse e volta a dar um ombro de apoio para que ele pudesse andar sem se encostar na parede. O Subaru entendia muito bem o que o Július estava sentindo. O próprio Subaru já sentiu isso antes. No castelo de Lugnica, naquele momento vergonhoso, o Subaru sabia que não venceria a luta contra o Július, mas ele mesmo sentia que apesar de as chances de vitória serem nulas, ele precisava fazer isso. Nesse momento, o Július estava passando pela mesma coisa. Um tempo depois, a Emília encontra os dois e os leva ao quarto verde. Lá, ela dá um esporro no Július e manda para trás e dá um gritão, caso o Július tente fugir do quarto de novo. O Július aceita as ordens da Emília de ficar ali, e diz que se recuperar rodeado de damas é um privilégio. O Subaru diz que todas as damas dali, com exceção da Anastácia, são dele. Depois de deixar o Július no quarto, o Subaru e a Emília se reúnem com o resto do pessoal. O Subaru explica que agora ele tá bem e recebendo tratamento, e agradece todos por terem o ajudado a procurar. A Emília diz que não foi nada, e que todos devem estar aliviados por tudo ter se resolvido, mas a Han discorda, dizendo que aquele ato foi problemático. Por conta própria, o Július tomou a decisão de desafiar o Reid de novo. Isso poderia pôr em risco a conclusão do teste, já que, se o humor do Reid tivesse piorado muito, ele poderia não ter permitido que saíssem vivos da sala do segundo teste. O Subaru explica que esses sentimentos do Július são coisa de homem, que acontece com todos ao menos uma vez, mas isso não foi suficiente para acalmar a Han.
Aqui, a Amélie intervém e pergunta para Han o que ela quer fazer, brigar por causa daquilo ou resolver a situação. Depois de mais algumas palavras, a Amélie suavizou a situação e o Subaru agradeceu, e pediu para que ela continuasse dando a sua perspectiva nas situações. A Amélie fica um pouco incomodada com o pedido, mas o Subaru fala que eles estão no mesmo barco, presos naquela torre e rodeados de Maju, então era melhor a Amélie cooperar. Ele termina pedindo para que a Amélie considere isso má sorte e pede para que ela deixe ele confiar nela. A Amélie diz que agora entende porque a Petra está sempre preocupada com o Subaru e esse tópico se encerra. A Amélie empurra a Shaula para o Subaru para que ele fizesse as perguntas. O Subaru faz uma piadinha aqui perguntando para a Shaula sobre os presentes de casamento. Foi uma piadinha leve, mas que rendeu um beliscão da Emília e da Beatrice. Enfim, a Beatrice explica que a Emília passar no teste foi um golpe de sorte absurdo. Foi uma combinação entre a participante ser a Emília e o examinador ter baixado a guarda. Se a Emília tivesse intenção assassina no golpe, o Reid jamais teria deixado o golpe acertar. Mesmo que eles tentassem dar essa manipulada no humor dele, não dá pra prever se isso vai dar certo, já que o humor dele é muito inconstante. A Han concorda. Não dá pra saber como o humor dele vai estar, mas eles não podem deixar ele ficar sério. Mais e mais o Subaru pensava que a dificuldade em passar dos testes deixava escancarado o lado sadístico daquele que construiu a torre, do sábio Flugel. A Shaula intervém na conversa e diz que eles podem tomar o tempo que quiserem. Ela diz que pode esperar para que eles completem o teste, já que esperou literais séculos pelo retorno do mestre. Ela termina dizendo que eles podem tomar o tempo que quiserem. Ela vai observar o mestre por quanto tempo for necessário, mesmo se levar dias, anos ou até séculos. As palavras dela refletiam como um espelho o tempo que ela passou sozinha. A guardiã que protegeu a torre de Pleiades por 400 anos deixou bem claro que mataria qualquer um que tentasse fugir da torre sem resolver os testes primeiro. Mesmo se a pessoa for o Subaru, que ela adorava como um mestre, ela obedeceria essa ordem que foi dada pelo sábio mesmo assim e mataria todos. Mesmo mostrando tanta afeição, mesmo sendo tão amigável com eles, isso não significava que ela era uma aliada. No que se refere a concluir os testes da torre de Pleiades, a estrela guardiã Shaula não é uma aliada que pode ser confiada. E assim, eu finalizo esse resumo. A situação não tá legal pro pessoal. O Julius foi cacetado pelo Reid e moleque, que surra. Mano, imagina tu tá caído e o cara vai lá e te dá uma joelhada na cara. Tá maluco, isso é papo de assassinato, tá? Bom, a ação do Julius foi bem prudente e isso já causou um descontentamento na Han. Ela meio puta das ideias me fez lembrar daquele loop do subterrâneo, que tem um resumo próprio aqui no canal, dá uma conferida lá depois. O grupo tendo essa negatividade entre si é interessante porque eles estão rodeados de miasma. Se eles forem para aquele ambiente de novo, vai dar ruim pra cacete. Enfim, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de conferir os links na descrição. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.